Olá, tudo bom? Mais uma aulinha de história. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que a tia preparou e depois abrir o nosso livro na página. E a história do açúcar no Brasil. O açúcar. Holandeses e franceses invadiam o Brasil para extrair o pau-brasil. Holanda e França invadiam pelo mar. Eles queriam levar o nosso pau-brasil. Então, eles invadiam o Brasil e extraíam o pau-brasil, que pertencia a Portugal. Era brasileiro o pau-brasil, mas como Portugal, que foram os primeiros a chegar aqui, eles ganharam direito a extrair o pau-brasil. França e Holanda ficaram sabendo e vinham até aqui para também extrair o pau-brasil, levar a madeira para a Europa para também ter lucro. O rei de Portugal ficou sabendo da história, ficou sabendo da invasão dos franceses e dos holandeses e ficou com muita raiva. Isso não vai ficar assim. O Brasil é nosso. Fomos nós que descobrimos o Brasil, Portugal. Vou mandar uma expedição para lá e vou acabar com isso. Franceses e holandeses não vão roubar o meu pau-brasil. O pau-brasil é português. Assim, no ano de 1530, o rei mandou Martim Afonso de Souza para colonizar o Brasil e ele trouxe as mudas de cana. Com isso, o rei conseguiria colonizar o Brasil, ou seja, tomar posse e explorar as riquezas do território, e ainda conseguiria outro lucro, a segunda riqueza produzida pelo Brasil, que foi o açúcar, né? O Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas de cana. Assim, ele enviou Martim Afonso de Souza no ano de 1530. Ele veio para o Brasil e trouxe consigo as primeiras mudas de cana-de-açúcar. As primeiras mudinhas de cana-de-açúcar, pois a cana não era original do Brasil, ou seja, ela não nasceu aqui no Brasil, ela foi trazida por Martim Afonso de Souza no ano de 1530. Página 31, vamos lá? O cultivo da cana e a produção do açúcar. Nessa época, era muito comum franceses e holandeses invadirem o litoral para extrair pau-brasil. Para resolver o problema, os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva. A ocupação dos territórios pelos portugueses dificultaria a invasão das terras por outros europeus. Ou seja, o que era colonizar? Era tomar posse e explorar as riquezas de um território. Ou seja, eles tomaram posse do Brasil e estavam explorando as riquezas que tinham nele. E essa ocupação iria dificultar a invasão de outros europeus. Martim Afonso de Souza foi enviado ao Brasil pelo rei de Portugal em 1530. Além de pessoas, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar. O objetivo era cultivar a planta e com ela produzir açúcar na colônia. Esse produto foi escolhido porque era muito valorizado na Europa e os portugueses conheciam um mecanismo para produzi-lo e exportá-lo. Ou seja, eles queriam produzir o açúcar, vindo da cana-de-açúcar, e exportá-lo para outros lugares. A riqueza gerada pela produção do açúcar poderia tornar a colônia mais atraente para outros grupos de portugueses, favorecendo o processo de colonização. O primeiro engenho de açúcar foi instalado na vila de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Mas, devido a condições climáticas, localização estratégica e solo mais adequado para o cultivo da cana, entre outras características, foi no nordeste da colônia que a produção do açúcar mais prosperou. Bom, aqui nós temos uma figura, olha, representação do cultivo de cana e a produção de açúcar na América, olhem como era. Estão vendo? Vou dar um tempinho para vocês realizarem os exercícios da página 31, número 1, letra A, B e C. Bom, aqui no número 1 ele diz: responda as questões no caderno. Letra A.
Por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva? Então vamos relembrar, naquela época era muito comum ter invasões. Então o que eles precisavam fazer? Proteger o Brasil contra as invasões. Assim, eles iriam garantir a posse do território. Então, eles precisavam proteger o Brasil contra invasões estrangeiras e, assim, garantir a posse do território. Letra B. Como essa colonização foi feita no início? O que eles fizeram no início? Eles ocuparam aquele território, depois eles começaram a cultivar a cana e fazer a produção do açúcar. Lembram que a gente falou ali em cima? Letra C. Por que o açúcar foi escolhido para ser produzido no Brasil? Por que, gente? Muito bem, porque o açúcar era um produto muito valorizado na Europa, muito importante. Os portugueses já tinham conhecimento sobre o cultivo da cana e a produção do açúcar, e o Brasil apresentava condições climáticas favoráveis para isso. Então eles perceberam que era um produto muito valorizado naquela época e que aqui nós tínhamos condições favoráveis, então eles preferiram cultivar, ok? Vamos dar uma viradinha lá na página 31. Bom, lá na página 31 nós falamos um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, e aqui nós vamos conhecer como que eles cultivavam naquela época a cana-de-açúcar. Africanos escravizados faziam todo o trabalho de cultivo da cana, trabalhando de 14 a 17 horas por dia sob vigilância constante dos feitores. Primeiro, eles derrubavam parte da mata. Depois, com enxadas e arados, preparavam a terra para plantar as mudas. A cana era colhida cerca de 1 ano depois do plantio. Nesse período, os escravizados retiravam o mato da plantação. Também faziam outros trabalhos no engenho. O que era engenho, tia Júlia? Originalmente, referia-se aos equipamentos usados na moagem do açúcar. Com o tempo, passou a designar a propriedade onde se cultivava a cana e se produzia o açúcar. Na época de colheita, ateava-se fogo no canavial para facilitar a circulação por ele. Era a queimada. Com facões e foices, os escravizados cortavam a cana, carregavam os feixes até os carros de boi. A cana era levada até a casa da moenda. Lá iniciava-se a produção do açúcar. Então, depois de todo esse trabalho que eles tinham, de cortar, de separar, eles levavam toda a cana à casa da moenda para começar a produção do açúcar. Vocês vão realizar as atividades 1, 2 e 3. E já voltamos. Bom, página 32. No número 2, ele diz o seguinte: observe as imagens e compare os trabalhadores retratados nelas. Há diferença entre eles? Quais? E semelhanças? Então, vamos dar uma olhadinha nessas duas imagens e ler a legenda. Autoria desconhecida. Representação de trabalhadores escravizados em canavial em 1881. Gravura. O homem a cavalo é o feitor, gado de vigiar os escravizados. E nessa figura aqui, um trabalhador rural durante a colheita de cana-de-açúcar em Teresina. Essa foto é de 2015. Olha só como tem diferenças e semelhanças. Então, nós vamos encontrá-los. Primeiro, as duas fotos, as duas figuras, eles estão fazendo um trabalho manual. Os dois estão fazendo a colheita de cana-de-açúcar, utilizando as mãos. E também, aqui nós percebemos que ele também está com um instrumento. Então, essa é a maior semelhança. Só que, de diferença, nessa foto aqui, nós podemos observar que ele está usando capacete, ele está usando botas, ele está usando luvas, e nessa não. Então, a semelhança é que os dois estão fazendo um trabalho manual, e a diferença é que ele está usando os equipamentos necessários de proteção e os índios não, ó, descalços, sem luvas. Número 2. Ainda se fazem queimadas no Brasil. Algumas são feitas em áreas já desmatadas para facilitar a atividade agrícola, outras para desmatar o local. Muitas são ilegais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais realiza o monitoramento das queimadas por meio de imagens produzidas por satélite. Converse com seus colegas e responda:
qual a importância do monitoramento das queimadas? O que vocês acham? Qual a importância? Muito bem, o monitoramento é importante para que as autoridades possam controlar os riscos ambientais das queimadas, como o desmatamento e a poluição, bem como para punir crimes contra o meio ambiente. Então, isso é muito importante, o monitoramento, saber exatamente onde está acontecendo, para prevenir o desmatamento e a poluição. Entenderam? Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida relacionada à matéria, pode procurar a tia Júlia, combinado? Beijo!